Examinando as Escrituras no livro dos Salmos, capítulo 20, a partir do versículo de número 6. Assim encontramos escrito: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Então, mais uma vez, nós temos aqui um texto profético, quando faz referência ao ungido, certamente refere-se a Cristo, está anunciando a salvação ou a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre as trevas. Então, o Senhor salva o seu ungido. Deus, o Pai, ressuscitou a seu Filho, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, dando-lhe vitória, a vitória final. Ele foi recebido lá no santo céu, como nós temos aqui. Ele o ouvirá desde o seu santo céu. O ressuscita e ele então sobe até este local, diante do trono do Pai, e ali ele é coroado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele toma posse do seu trono, do seu reino. E neste exato momento em que ele recebe o reino, lá junto diante do Pai, ele então nos envia o Espírito Santo da promessa, prometido. É o primeiro ato de Jesus nos céus, ao subir ao trono, ao receber do Pai a coroa da glória, da vitória. A primeira coisa que Jesus fez foi derramar o Espírito Santo, como ele havia prometido, sobre os seus discípulos, seus apóstolos, sobre a igreja. Então o Senhor salva o seu ungido. E a obra de Cristo, então, é completa, desde o nascimento até a morte, ressurreição e derramamento do Espírito Santo, concluindo toda a sua missão que ele veio cumprir na terra, de morrer, sofrer, ensinar, mas também ressuscitar, subir aos céus e batizar com o Espírito Santo. Mas, além desta promessa ser para o Cristo, essa promessa, essa palavra profética, também é do próprio rei Davi. Ele próprio testemunha que ele é salvo, que ele tem vitória nas guerras, que ele também é batizado com o Espírito Santo. Ele pede ao Pai: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabe que o seu fortalecimento vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Então Davi foi experimentando vitórias em guerras reais contra os seus adversários do seu tempo, fatos históricos, fatos comprovados, fatos citados no Novo Testamento pelos profetas, testemunhados, e que então ele vai testemunhando sobre a força salvadora da mão direita de Deus, o braço forte que lhe dá a vitória. Deus estende a sua mão forte e dá vitória para o seu ungido, isto é, para Davi, nas guerras, na sua vida como rei, na continuidade do seu reinado, no estabelecimento do seu trono, vitórias sobre inimigos externos e internos, contra revoluções, contra revoltas, o Senhor vai lhe dando vitória. E Davi, então, testemunha que ele sente a presença de Deus, que o Espírito Santo está com ele, o toma, o fortalece. Ele é ungido também dessa forma, ao receber a porção do Espírito Santo, para estar sempre feliz, animado, sempre de pé, jamais caído, jamais prostrado. Mas Deus o sustenta, o levanta
e usa com mão forte. Mas em terceiro lugar, essa é uma promessa para todos os ungidos de Deus, os escolhidos de Deus. É certo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, poucos são ungidos, batizados realmente com o Espírito Santo, para ter essa inspiração, essa força, este ânimo redobrado, a presença do Espírito Santo, de maneira que venha a também experimentar essa força salvadora da mão direita de Deus na sua vida. Poucos buscam a Deus até atingir aquele ponto aguardado por Deus, que agrada a Deus, quando neste momento em que você se humilha, se quebranta, até exatamente alcançar o exato valor, a exata ponderação entre quem é Deus como rocha, como Senhor, como Todo-Poderoso, e quem é você como frágil, como pó, como mortal. Poucos alcançam este ponto esperado por Deus para que Ele então decrete ser escolhido, ser ungido, ser batizado com o Espírito Santo, porque entendeu, conheceu a Deus, buscou, se esforçou, se achegou para bem perto de Deus a tal ponto que foi tocado pela mão de Deus, pelo poder de Deus e foi fortalecido. São poucos, é o que diz a palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos acertam este ponto. E Jesus mesmo disse que se não for aos seus escolhidos, se não fosse Deus ter diminuído aquele tempo, até os seus próprios escolhidos poderiam vir a ser atingidos tal a tribulação daquela palavra profética de Jesus sobre os últimos dias. Então Jesus chega a citar ali, em comparação até mesmo essa força dos seus escolhidos, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Então veja que a importância de você ser o escolhido de Deus, ungido, porque o Senhor salva o seu ungido, o Senhor abrevia o tempo por causa dos escolhidos. Cristo é o modelo do ungido, Cristo é o modelo do escolhido. Você tem que ter a palavra de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que agradar a Deus como Cristo. Ele mesmo testemunhava que ele fazia tudo o que o Pai mandava. Eu digo tudo que eu ouvi do meu Pai. Ele é o modelo do Filho de Deus. Mas Davi também alcançou este ponto com o coração segundo o coração de Deus, e Deus chama você para também viver desta forma que agrada a Deus, ser ungido de Deus, ser um escolhido de Deus. Então Deus vai te guardar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar vitória sobre os seus adversários, Deus vai te colocar de pé, você será um escolhido de Deus e a força do Senhor estará contigo. Nesse momento você saberá que é um escolhido de Deus pelo Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos já filhos de Deus, que nós somos escolhidos, que nós estamos realmente obedecendo o Pai, que nós buscamos, nós aprendemos, nós estamos nos dedicando, nós estamos buscando andar no caminho reto, no caminho direito, no caminho da justiça, a tal ponto que Deus recebe no céu, como ali a palavra de Deus nos fala daquele centurião romano que dava esmolas, que orava constantemente, e as suas esmolas, a sua oração subiram ao céu. Neste ponto, Deus enviou o seu anjo. Por quê? Porque aquele homem havia alcançado este ponto que nós temos aqui ensinado em nossos últimos estudos. Nós temos falado que você deve orar, deve clamar, deve bater, deve pedir, e o Pai irá te batizar
com o Espírito Santo. Você deve amar, desejar amar, amar a palavra de Deus, amar as Escrituras, buscar amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o seu coração, sem deixar espaço nenhum de fora deste amor, amar completamente, amar lá do fundo do seu coração até em cima, em todas as áreas. Quando você chega a esse ponto, nós podemos dizer, é um ponto de plenitude da expressão que agrada a Deus, seja humildade, amor, seja o propósito de guardar a palavra de Deus. Quando se chega nesse ponto, é Deus do céu quem dá a resposta. Aquele centurião Cornélio, da corte italiana, nós podemos citá-lo como exemplo de que ele foi obedecendo a Deus, ele foi examinando as Escrituras, então ele foi melhorando a cada dia, como se fosse um resumo dos nossos últimos estudos. Ele foi procurando se apresentar a Deus como alguém que manejava bem a palavra de Deus, que não tinha nada do que se envergonhar, porque ele não deixava nenhum ponto de fora. Ele estava, então, embranquecendo as suas vestes, praticando bem, realizando as boas obras, dando esmolas, orando, clamando a Deus, sem fazer separação, distinção entre amar ao próximo e amar a Deus. Ninguém foi obrigado, não é obrigado por denominação nenhuma a só orar e jejuar e não ajudar o pobre. Ninguém pode ser obrigado por denominação nenhuma a só ajudar o pobre e, por isso, não orar, não jejuar, como se uma coisa fosse excluir a outra, como se fossem coisas excludentes, como se ninguém pudesse fazer mais como a Bíblia ensina, como as Escrituras ensinam, como Cornélio fez, como Paulo fez quando disse que ele encontrou-se com os apóstolos e a única coisa que eles disseram para ele foi para que ele se lembrasse dos pobres. É claro que Paulo orou, jejuou, falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo, pregou o Evangelho em grande parte do mundo conhecido da sua época e não deixou de cuidar dos pobres. Então, quando você chega neste ponto, Deus reconhece, Deus dá um decreto, você é batizado com o Espírito Santo e é nessa forma de agir, amando ao próximo, amando ao pobre, dando esmolas, socorrendo o aflito, o necessitado, o órfão, a viúva, e orando, jejuando, clamando, e sendo batizado com o poder do alto, com o Espírito Santo. É dessa forma que veio o anjo e lhe deu a confirmação. Olha, sua esmola, suas orações chegarão aos céus. Agora manda chamar a Pedro, o apóstolo, que ele vos dirá as palavras dessa vida, as palavras da Escritura que você ainda não sabe, vai completar. A nossa impressão, nosso discernimento, ao ensinar isso, ao examinarmos as Escrituras, encontrarmos esta palavra, é que o diabo realmente continua agindo, continua cegando o entendimento das pessoas, da humanidade, a ponto de lançar uma confusão, uma intriga nas diversas denominações entre amar ao próximo, dar esmolas, fazer o bem e amar a Deus, orar, jejuar, estudar as Escrituras, pregar o Evangelho. Parece que ele tem semeado essa distinção, dizendo que é impossível, que você não vai conseguir, que você não deve fazer o que Deus está mandando, da mesma forma como ele enganou lá no início. Então as pessoas não têm chegado a este ponto de agradar a Deus, socorrendo o pobre, o necessitado, como fez Cornélio, mas também orando, jejuando, estudando as Escrituras para pregar, para ensinar, para buscar cada vez mais a unção de Deus, o poder de Deus. Então, Deus quer que nós façamos dessa forma, que nós alcancemos esta plenitude. Eu creio, eu entendo que, então, quando nós falamos que encontramos inúmeros versículos, inúmeras vezes na palavra de Deus, nas Escrituras, a palavra perfeição,
o nosso alvo deve ser Cristo, a mente de Cristo, a perfeição em Cristo, nós vemos que esta unidade da palavra de Deus entre amar ao próximo, amar o necessitado, cuidar dele e amar a Deus, orar, jejuar, falar em línguas, pregar o evangelho, é aí que está o ponto essencial que Deus quer que nós possamos estar vivendo dessa forma, buscando dessa forma, crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, somente crendo dessa forma é que nós chegamos a este ponto em que Deus vai mandar o seu anjo, vai batizar com o Espírito Santo, vai dar revelação, vai dar visão, vai mostrar para nós realmente o fundamento da Escritura, a vontade de Deus ao revelar esta palavra para homens ungidos, dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, para nos trazer esta palavra de vida eterna. Então, que você possa se entregar a Deus completamente, rompa os laços, rompa toda barreira denominacional, doutrinária, que tenta limitar a sua ação. Você não tem que se preocupar em agradar aos homens. A sua missão, você foi criado para agradar a Deus. Para agradar a Deus, você tem que amar. Mas tem que amar até o fim. Amar a todos. Amar ao próximo como Cristo amou, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Nesta hora, neste momento, Deus vai responder do céu. Deus salva o seu ungido, que é você que ama, que se humilha diante da poderosa mão de Deus. É este que Deus salva, é este que alcança a fé salvadora, que leva à prática do amor. A fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem. E o maior destes não é a fé, mas é o amor. Então, que haja um amor pleno, sereno, o amor de Deus derramado no seu coração, que você receba um novo coração do Pai, coração pronto a amar. Quando seu coração já estiver realmente no ponto que Deus espera, pronto para amar, Deus vai contigo, porque Deus ama aquele que ama, e aquele que ama pode, com a presença do Espírito Santo de Deus, transmitir o amor de Deus para este mundo. Vamos orar pelas famílias, orar pela sua casa, pela sua vida, por todas as nações da terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti, com amor por essas vidas, com amor por toda a humanidade, que o Senhor abençoe e salve esta casa, esta família, derrama do céu a tua unção, o dom do amor, o dom supremo, Pai, que eles sejam cheios da Tua glória, da Tua graça, da Tua presença salvadora. Ó Deus, mostra para eles o Teu braço forte, salva o Senhor, livra de todo mal, toda ação demoníaca, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e clamamos também por toda a terra, todas as nações, Senhor, as nações que agora estão em guerra, nações que estão em crise, nações que estão em dificuldade, nós clamamos então, Senhor, por estas nações, que haja salvação por toda a terra, e que todos venham a se arrepender dos seus pecados e conhecer a Ti como o único Deus, Salvador, que salva em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida eternamente.